Libra, bem-vindos ao Runa Sol e Lua para nossa leitura bônus. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Filhas de Brígida, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá, gente? E começar a desejar aí para todos um feliz ano novo. Que Deus, o Senhor Jesus, abençoe cada um de vocês e as famílias de vocês, tá, gente? E que esse 2025 que tá chegando aí seja um ano maravilhoso pra todo mundo, tá bom? E é isso aí, meu povo. Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos librianos para nossa leitura bônus, por favor. Número 16, um momento de arrependimento, nostalgia, idealizando o passado, temendo que você tenha cometido um erro. No fundo do deck, número 39, incerteza, escolha quem você vai se tornar. Acho interessante porque aqui pra mim ficou muito forte uma certa tensão aí no período de 31 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro de 2025, tá? Talvez com um destaquezinho aí no dia 9 de janeiro também. Os dias 31 e 16 também ficaram bastante fortes aqui. Certeza, um momento de arrependimento. Aqui me passou muito forte uma sensação como se alguém aqui fosse ficar pensando, estivesse dividido, estivesse incerto, uma incerteza, sem saber o que fazer. Pode ser, talvez, pensando sobre o passado. Olha, quando se apresentou uma situação semelhante no passado, eu fiz tal coisa, eu fui por tal caminho, mas não deu muito certo. Tô com medo de errar de novo com relação a essa situação. Ou então, sei lá, alguma coisa que passou recentemente. Ai, meu Deus, será que eu tomei a atitude certa? Será que eu não fui pela direção errada? E é como se alguém aqui estivesse às voltas com isso. Pode ser que seja você que tá vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, pode ser que seja outra pessoa. Mas aqui a espiritualidade tá pedindo para permanecer centrado. Pode ser que nos próximos dias você vai se deparar com uma situação que você percebe que você vai ficar às voltas, você vai ficar remoendo, você vai ficar indeciso, muito na sua cabeça, sabe? Tipo uma prisão mental. E agora, o que é que eu faço? E agora, o que significa essa situação? E agora, qual é o melhor caminho? E agora, será que eu tomei a atitude certa? Então, fica, né, na sua cabeça, dando voltas e voltas e voltas. Mas se a espiritualidade está pedindo, olha, permaneça centrado, pode ser, não fique perdendo muito tempo mental com essa situação. Porque quanto mais você fica remoendo, quanto mais você fica revirando, quanto mais você fica tentando entender e buscando e tal, tentando juntar as peças, é como se menos você entende, mais desgaste você tem. E não é isso que você está precisando nesse momento. Me dá uma sensação que é como se alguém aqui quisesse te colocar preocupado, para você não ver o que você tem que ver, para você não tomar a decisão que você tem que tomar, sabe? Para você ficar aí cheio de dedos, e inseguro e incerto, quando na verdade não precisa disso. Então me dá uma sensação assim, olha, deixa isso daí de lado e foca naquilo que realmente é importante, sabe? Permaneça centrado, concentrado, focado, não perca o foco. Não perca o foco. Pode ser que a gente esteja falando sobre não perca o foco com assuntos do passado. Pode ser que isso daqui já aconteceu em alguma situação do passado, vem acontecendo ultimamente. Pode ser um jogo que alguém vem jogando com você há algum tempo. Definitivamente é que a espiritualidade está falando, olha, já chega, tem que dar um basta nisso daí. Se você vem remoendo o passado, tal coisa aconteceu, não devia ter ido por esse caminho, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse percebido a verdade antes, não teria confiado nessa pessoa, não teria feito isso, não teria ido por essa direção, deixa o passado para trás. Se você tá aí, ou situações que fizeram com você, que de alguma maneira te machucaram, te ofenderam,
partiram seu coração, sabe? Que essas coisas. A sensação que eu tenho é não fica remoendo isso, não. Deixa o passado no passado. Gratidão, Espírito. Olha, definitivamente aqui a espiritual está falando, olha, você tem que dar um basta aqui em alguma coisa, você tem que realizar um corte aqui, tá? Esse basta pode ter alguma coisa a ver com uma energia feminina, então pode ser sobre alguma coisa que uma mulher te fez, te falou, puxou seu tapete, te atraiçoou de alguma maneira, tá? Mas é que eu também tenho a sensação, você tem que lidar racionalmente com essa situação, tá? Mantenha seus olhos abertos, porque aqui existe um certo embolamento. Alguém aqui não quer que você veja, é aquilo que eu tava falando pra vocês. Talvez aqui alguém quer que você fique na sua cabeça, confuso, cheio de dedos, cheio de coisas, pra você não enxergar o que você tem que enxergar. Pra você não fazer o que você tem que fazer. Porque aqui existe uma decisão, existe uma atitude, uma mudança. E existe uma energia de alguma coisa meio oculta, então me dá uma sensação assim, você tem que tomar uma decisão, você tem que realizar uma mudança, mas alguém aqui não quer que você enxergue isso, alguém aqui não quer que você veja que você tem que ir nessa direção, alguém não quer que você veja o que você tem que fazer, que você precisa fazer isso. O que mais, Espírito, por favor? Fala um pouco melhor sobre isso, incerteza, um momento de arrependimento... 2 de espadas, talvez você ficar aí se digladiando, a lua, energia de câncer e peixes, e o louco, energia de Áries e aquário, no fundo do deck o 8 de espadas, prisão mental, falei pra vocês, né? Olha, aqui a espiritual está falando pra mim exatamente isso. Não fique perdendo tempo com as coisas que parecem loucas, que parecem absurdas, com as coisas que estão chamando a sua atenção. Porque tá vendo aqui alguma coisa que ela é só distração, justamente para você não enxergar alguma coisa. E o que eu acho interessante é que não falou sobre uma decisão, sobre uma mudança. 2 de espadas é como se você não estivesse vendo alguma coisa, você não tá tomando uma decisão, né? Tá falando de uma indecisão. Então, é talvez sobre algo que está indeciso, algo que não está resolvido, mas que precisa ser decidido, precisa ser resolvido. Não querem que você resolva, não querem que você decida, então estão tentando distrair você com algum tipo de absurdo, alguma coisa que não faz o menor sentido, uma coisa que não tem pé nem cabeça, que na verdade não compensa você perder o seu tempo com isso. Por quê? Porque você tem alguma coisa mais importante que você tem que ver aqui. E aí falou sobre realizar um corte, né? Esse 2 de espadas poderia ser um basta, encerrar algum assunto, encerrar alguma situação. O que mais, Espírito, por favor? A roda da fortuna, energia de Sagitário, 6 de paus. 7 de espadas, a carta da cilada, a trapaça do ladrão. 2 de ouros. 6 de ouros. No fundo do deck, pagem de água, energia de câncer, escorpião e peixes. Espera só um minuto, gente, preciso tomar um golinho de água. Pronto. A gente tava falando sobre uma mudança, né? Uma mudança, uma decisão que te traz vitória. Te traz reconhecimento, te coloca no seu lugar, no seu pódio. Mas que tem alguém aqui que tá realizando uma trapaça para deixar você dividido. Um pé cá, um pé lá. Pode ser que aqui você tem que tomar uma decisão, tipo assim, que lado que você vai ficar, né? Ou seja, meio que, vamos dizer, um pé na água, um pé na areia, né? Então, vamos decidir, um pé na água, vamos ficar com os 2 pés na água ou os 2 pés na areia, né? Sabe, me deu essa sensação. 6 de ouros. Você vai ter que usar sua intuição, sua sabedoria. Pode ser ao mesmo tempo também que você tem nas suas mãos o poder para você encerrar uma situação, tá? E na verdade, estão querendo deixar você sem você conseguir enxergar para você não tomar a atitude que você tem que tomar para encerrar essa situação.
Pode ser alguma coisa envolvendo questões materiais e financeiras. Mas é como se alguém aqui está se aproveitando da sua inocência, do seu coração puro. Por isso que a espiritualidade está falando, olha, não seja ingênuo nessa situação, foca, permaneça-se centrado, cabeça no lugar, foca, preste atenção, porque aqui você tem que ver alguma coisa. Fala do 7 de espadas e do 2 de ouros, espírito, por favor. O imperador, energia de Áries, 3 de copas, rainha de espadas, energia de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Rainha de fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. Rei de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Tem uma galera aí, né? A estrela, energia de Aquário. Me dá uma sensação que você tem que ficar centrado, você tem que manter os seus pés no chão, você tem talvez que manter a sua posição, pode ser que aqui eles querem que você vá na direção errada, e talvez é aí que você tem que dar um basta. Porque talvez essa questão de um momento de arrependimento seja essas raposas aqui querendo confundir a sua cabeça, querendo pilhar a sua cabeça e te levar a tomar decisões justamente porque você está preocupado, com medo de errar, você está preocupado que alguma coisa não vai dar certo. E é como se aqui você tem que ficar focado, não se deixar levar, né, por essa dúvida, essa desconfiança, essa insegurança, essa incerteza. Ou esse medo que seja, medo de fracassar, medo de errar. Você tem que ficar centrado, tipo assim, realmente avaliar a situação, ver a verdade como ela é. Eu estou tomando boas decisões? Eu estou numa posição favorável, equilibrada? Sim ou não? Se não, o que eu tenho que fazer para consertar isso daqui? Mas aqui eu sinto que você vai conseguir enxergar alguma coisa com clareza, tá? Você só precisa ficar firme e não se deixar levar pela picuinha, vamos dizer assim. Talvez aqui eles estejam fazendo picuinhas, comentários, confusão, pra você ficar confuso. O que mais, espírito, por favor? A Imperatriz, energia de Touro e Libra, Pagem de Fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário, Sacerdotisa, energia de Câncer e Peixes, Pagem de Água, Câncer, Escorpião e Peixes, 6 de Espadas. No fundo do deck, Rei de Espadas, energia de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Definitivamente aqui você tem dois caminhos. E definitivamente é aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Olha, você não pode se deixar levar por picuinha, comentário, fofoquinha, intriguinha, provocação, diz que me diz que, tá? Você não pode deixar isso daí tirar você do seu eixo, do seu centro, porque aqui eu sinto que ou você já sabe o que é que você tem que fazer, você já sabe qual é a sua direção que você tem que seguir, ou você vai encontrar essa direção. E o que eu acho interessante é que definitivamente aqui você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos. Um caminho que você levaria por conta, você tomaria, né? Por conta dessas picuinhas, por conta do falatório, ai, fulana falou. Sabe aquele famoso, fulano falou que não vai dar certo, que a minha ideia não vai dar certo, que não sei o que eu não consigo. Aí você fica com medo, você fica inseguro. Será que o fulano tá certo? Será que realmente a minha ideia não é boa o suficiente? Será que realmente eu não vou dar conta, eu não consigo? Então, só você sabe se realmente você é capaz ou não, só você, do que você é capaz, né? E só você sabe se a sua ideia é realmente boa ou não. Essa é uma sensação que eu tenho. E para isso você tem que fazer suas pesquisas, você tem que estudar, verificar, sabe? Você tem que verificar e ver se a situação é boa ou não, é segura ou não. E não entrar muito naquilo que os outros estão falando, sabe? Porque muitas vezes você tem ali uma situação favorável nas suas mãos, você tá bem, você tá com a faca ou queijo goiabada na mão, aí vem uma criatura e fala, você não consegue, isso daí não vai dar certo, só pra te colocar inseguro.
Eu acho interessante porque aqui a espiritualidade está falando, olha, tem alguma coisa aqui que você quer fazer de bom coração, porque você está sentindo. É a sua essência, sua essência pura. E esse daí é o outro lado, é o outro caminho, né? Falei pra vocês têm dois caminhos. Ou você vai na direção daquilo que os outros estão fazendo picuinha, estão fazendo comentários e tal. Ou você vai no caminho que te diz o seu coração, que você sente que te diz sabe, a sua essência. Não, eu tô sentindo dentro de mim, o que eu sinto que é certo, aquilo que eu acredito, que eu sinto que é o caminho pelo qual eu deveria ir, entende? Seu instinto, talvez. Pode ser que alguém tá querendo mudar seus planos, mudar seu jeito. Por isso tá falando que você deve manter sua posição, sabe? Você deve, tipo, ser você mesmo, sabe? Não mudar quem você é por causa do que os outros estão falando, não mudar aquilo que você acredita que é certo por causa do que os outros estão falando, ou porque ninguém está fazendo aquilo que é certo. Aqui a espiritualidade tá falando que vai haver um encerramento de uma certa situação. E rápido, tá? Tá chegando rápido. Existe uma falsidade aqui. Pode ser que aqui esse rei de espadas, ele tá esperando que você faça alguma coisa. Ele tá esperando que você morda a isca. Ele tá esperando que você tome a atitude errada pra ele aprontar alguma coisa, sabe? Mas aqui falou sobre um basta. Aqui falou sobre um corte. As de espadas. E olha lá, o 8 de espadas. As de paus, um novo começo, ou alguma coisa que você... Chegou a hora de você segurar essa espada, sabe? Realizar esse corte, realizar esse basta. E seguir em frente, talvez desapegar de alguma coisa, talvez deixar alguma coisa para trás, deixar o passado para trás. Lembranças, pensamentos, sentimentos, uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Talvez agir, e eu acho interessante porque, de novo, a gente vem aqui nesse 8 de espadas, né? Então é como se chegou a hora de você deixar esses medos para trás, essas inseguranças para trás. Pode ser o passado, você não pode deixar mais o passado determinar o seu futuro. Não é porque as coisas no passado foram de um jeito que o futuro vai ser desse mesmo jeito. Pode ser que aqui você tenha pensado nas coisas de uma determinada maneira, mas agora chegou a hora de você seguir o seu instinto, a sua intuição, aquilo que você acredita, a sua essência, o que está dentro de você, sabe? E não o que os outros estão falando, a picuinha alheia. Que de alguma maneira isso no teu passado vem influenciando você. Então é por isso que agora chegou a hora de um novo começo e você tomar essa atitude com força, com poder. Eu não vou deixar mais essas picuinhas me atingirem, eu não vou deixar mais isso daí influenciar as minhas decisões e as minhas escolhas, nem a minha autoestima, nem a minha autoconfiança, a minha autossegurança. Sabe? E você tomar essa atitude com pulso firme. Pode ser que é isso. Pode ser que nos próximos dias vai se apresentar para você uma situação aonde no fundo você já sabe qual é a direção que você tem que ir. E talvez o que querem fazer aqui é te confundir ou para que você não faça ou para que você vá na direção errada. E definitivamente é neste momento, é nessa hora dessa decisão que você vai ter que ter o pulso firme, sabe? De fazer aquilo que você acredita que é certo, que você sabe que é certo, e não se deixar levar pelo que os outros estão falando, pela picuinha, pela fofoca, pelos comentários, pela provocação, pelo que quer que seja, pelo barulho externo ao redor. Qual a orientação, Espírito, por favor? Qual a orientação? Ela, que a espiritualidade te alerta para uma energia meio tensa aqui, tá? Que tem a ver com essas fofocas, com essas picuinhas. Meio que estão querendo te jogar numa armadilha, sabe? Estão querendo te jogar em alguma situação difícil, em alguma situação delicada.
Só que aqui a espiritualidade está falando, você corta essa situação a partir do momento que você tem uma atitude diferente, tá? A partir do momento que você tem uma atitude inovadora, a partir do momento que você não vai agir mais como no passado. Então a sensação que eu tenho é você precisa mudar um padrão do passado, você precisa mudar um padrão, ou seja, a maneira como você vem pensando, a maneira como você vem agindo, porque do passado até aqui é como se isso vem influenciando você, as picuinhas, o falatório, o barulho externo, né? Mas agora, a partir desse momento, você tem que isolar isso daí, silenciar isso daí, cortar isso daí e não deixar isso daí influenciar suas decisões. Tomar uma atitude inovadora, tomar uma atitude criativa, uma atitude que vem de dentro de você, mas que não tem nada a ver com o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, entende? Pode ser pensar meio fora da caixinha, mas definitivamente é não se deixar influenciar. Também não deixar os outros colocarem medo e insegurança no seu coração e na sua mente. Isso vai fazer com que você vá na direção que você precisa ir, que vai fazer toda a diferença, tá? Então fique de olho aí e lembre-se, permaneça centrado. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo aqui pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui, deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais!